Caderno 3, unidade 2, gabarito parte 2, tá? Agora nós vamos para a parte 2, porque já fizemos a parte 1 sobre regência verbal, tudo que implica. Agora nós vamos para a correção, da continuidade da correção dos exercícios, das atividades. Quanto a essas atividades, nós já fizemos as correções, né? Nós vamos fazer apenas a correção da parte de regência verbal, que ficou de nós revermos, porque vocês tiveram dificuldades, né? Tiveram um rendimento baixo na avaliação externa do sistema estruturado. Então, nós vamos fazer agora a resenha com uma série de perguntas, demonstra quanto ao filme, provocou uma boa impressão, que escreveu o texto, além de muitas reflexões. Você já leu um livro ou acompanhou um filme que tenha provocado você tipo marcante reflexão? Se sim, cite qual foi a obra, qual tipo de reflexão que ela provocou. Isso aqui a gente já fez na sala de aula. Inclusive eu dei encaminhamento de livros da biblioteca para vocês lerem. Vamos começar a fazer a correção a partir deste aqui. Então, questão 8. Vou mostrar a página para vocês, para ficar mais fácil para vocês fazerem a correção. Página 41. Muitos já fizeram, e que nós estamos vendo agora é uma revisão. Depois nós vamos continuar fazendo um aprofundamento, estudo da transitividade verbal, né, que ainda alguns vai ficar ainda com problema. Vamos lá. 8. Explique o sentido da expressão destacada na frase do texto de acordo com o contexto apresentado do filme. Após ser mandado para o internato, você começa a ver a luz se apagando dentro dele. Aqui nós temos, né, a luz se apagando dentro dele. Essa expressão foi usada, né, pelo fato, deixa eu apagar aqui a parte que não nos interessa agora, só um pouquinho, vamos ver se eu consigo, não é essa aqui, acho que é essa aqui, deixa eu só apagar aqui direitinho, vamos ver se consigo aqui. Ah, tá, o que não for para vocês colocarem na correção eu apago, tá? Olha, não no uso, mas o uso da expressão, a partir disso, o uso da expressão pelo fato, o uso da expressão que pelo fato vai ficar estranho, então vamos tirar esse que aqui, o uso da expressão pelo fato de um menino, aqui vai ficar melhor. Dá para vocês copiarem como resposta, colocando esse no, em vez de ser no, vocês colocam um O aqui, só um momentinho, um O aqui. Vou ver se consigo escrever um O aqui com o mouse aqui, isso. O uso da expressão pelo fato do menino ser mandado para o internato, elementos que alegravam sua vida, como ser sonhador, criativo, dotado de grande imaginação, foram desaparecendo, dando lugar à rebeldia, à realidade da incompreensão. Isso tem a ver com essa expressão, a luz se apagando dentro dele, quer dizer, tudo que ele tinha de bom, maravilhoso, se transformou de alguma forma em rebeldia, em incompreensão por parte do outro. Porque, na verdade, todo aquele comportamento dele tinha a ver com o menino inteligente, né, criativo que ele é, de acordo com as informações que nós obtivemos da resenha. Agora segue o que nos interessa mais aqui, é a correção da questão 9, relacionada à transitividade verbal. Complete as orações a seguir,
atentando para a transitividade dos verbos apresentados. O garoto do filme gostava de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ele gostava de desenhar. No internato, o garoto desobedecia o quê? As regras. Aqui não, deixa eu tirar aqui essa. Isso, pronto. As regras. Ou aos professores. Muito bem. Como nós vimos na primeira parte, o verbo gostar implica, né, vai implicar aqui a preposição de, juntando com desenhar, para formar o complemento do verbo. E todo verbo que aceita preposição é o verbo transitivo indireto. Letra B. No internato, o garoto desobedecia. Quem desobedece, desobedece a alguma coisa. Nesse caso, as regras. Tá aqui com A, com crase, que sabemos que atrás de uma crase tem a preposição no artigo. Então, o verbo aqui está formando com complemento o objeto indireto. Então, o verbo está com a transitividade de verbo transitivo indireto com o objeto indireto, as regras, colocada a preposição pela crase, e aos professores. E a preposição aos, aqui, né, na formação aos professores, o A está mais nítido. Preposição a, mais artigo o, aos professores. Quem desobedece, desobedece a alguém. No caso, no primeiro caso, as regras. Todos os dois complementos vêm com preposição. Então, o verbo é transitivo indireto. O menino iniciou o desenho. O desenho é o complemento do verbo iniciar, não tem preposição, então é o verbo transitivo direto. O desenho. O menino iniciou o desenho. Aquele professor simpatizava. Simpatizava com quem? Com o garoto. Aí vem quem simpatiza, simpatiza-se com quem? No caso aqui, o garoto. O com mais garoto forma o complemento do verbo simpatizava. Nesse caso tem preposição, então a transitividade é verbo transitivo indireto, porque todo verbo que implica com complemento com preposição é indireto. Sugestão de resposta. Os alunos foram ao cinema, à aula de artes, considerando, né, o verbo ir. Aqui tem ao cinema, à aula de artes. É o complemento do verbo ir. Quem vai em algum lugar. A hora passou-se muito. Vamos voltar. Só um pouquinho. Só um pouquinho. O que nós vamos fazer mesmo é mais as questões que deixamos para trás. Vamos ver aqui. 40, 41, né? Nós estamos. Ok, tá aqui. Agora, seguindo a correção. Questão 10. Aponte a diferença de sentido dos verbos destacados nas frases apresentadas a seguir. Pensando no estudo que a gente teve de regência verbal do verbo assistir, se o verbo assistir tiver a ideia, né, trazer a ideia de socorrer, era um verbo transitivo direto. Aqui está escrito: a equipe médica assistiu o idoso com dedicação. O idoso com dedicação. Nós temos aqui um complemento do verbo assistir sem preposição. Então, o verbo
tem sentido de ajudar, socorrer, então ele é um verbo. Nesse caso ele vai ser um verbo transitivo indireto. Ou desculpa, direto. Deixa eu fazer esse D direito. Só indireto quando tem preposição. Desculpa, eu fiquei empolgada aqui tentando desenhar o D. Vamos ver se consigo, né? Eu estou fazendo com o mouse. Consigo usar a mesa digital só quando é PowerPoint ou o Word. Aqui na plataforma não aceita. Então, estou virando como posso, né? Mas estou dando para vocês aqui o gabarito. Então, a equipe médica assistiu o idoso, não tem preposição entre assistiu e o complemento idoso. Ele assistiu o jogo na casa da namorada. Aqui tem um problema. Tá no sentido de ver, ele deve aparecer como verbo verbo transitivo indireto. Faltou aqui, ó. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Vamos voltar lá, só pra gente certificar. Só um pouquinho, vamos voltar o exercício lá mais atrás, só pra gente tirar a dúvida. Aqui nesse exercício mesmo, nessa unidade mesmo. Aqui, a gente vai ver, só para relembrar aqui, ó. Opa, passei. Aqui. Lembra que a gente fez a análise do verbo assistir aqui? Nos fins de semana, o casal assiste a um filme. Quando no sentido de ver, tem preposição. Agora nós vamos voltar no exercício onde nós estamos. Tem um probleminha que a gente tem que corrigir, que veio de, acho que, digitação do material, tá? Vamos ver aqui, só um pouquinho. Eu tinha que retomar para não deixar dúvidas quanto a isso. Só um pouquinho. Vamos ver aqui. Pronto. Se ele assistiu, no sentido de ver como tá aqui, presenciar, é para ter que ele assistiu ao jogo. Então, isso aqui tá errado, tá, gente? Eles não revisaram na hora de fazer a publicação. Então, aqui, ao, preposição, mais artigo. Então, você vai ter que colocar aí, ele assistiu ao jogo na casa da namorada. Então, quando você tem preposição, verbo transitivo indireto, porque o verbo assistir está no sentido de ver. Essa é a regra. Infelizmente, eu acho que deu um probleminha, eles erraram aqui na digitação. Então, aqui vou tentar escrever. Vamos lá. Pronto. Vou ver se eu consigo, né? Fazer um izinho aqui, estranho. Mas vai dar para entender que é i, de indireto, tá? Aí temos 11. Preencha os espaços, preposições adequados quanto à norma padrão, observando o sentido dos verbos. O bom motorista obedece às leis do trânsito. Esse as aqui é com crase, porque eu tenho aqui obedecer com complemento de objeto indireto por causa da crase, que atrás da crase tem o que? As é a mais a, ou seja, a de preposição mais artigo, que vai dar a com crase, que é igual a com crase. Quem desobedece às leis. Ok? Isso aqui não tá bonitinho, não. Vou tentar fazer aqui.
uma crase direitinha. Vamos ver se eu consigo. Aqui A. Ver se vai dar certo. Não ficou perfeito, mas dá pra ver que a só como é plural, vai ser as. Aqui, o artigo, né, vai ser as. Aqui vai ser as também. Primeiro é preposição, segundo é artigo. Então, ficou bom, motorista obedece às leis do trânsito. Resíduo, quem reside em algum lugar, em uma rua tranquila e arborizada. O em, mas em uma rua tranquila e arborizada, vai dar ideia de lugar. E quem ajuda, né, quem faz essa ligação entre o verbo residir e uma rua, para dar ideia de lugar, é a preposição em. Não se esqueça de seus compromissos. Quando é que o verbo esquecer, ele é transitivo indireto? Quando ele é pronominal, é obrigatório aparecer aqui. Vou até tirar isso daqui para não atrapalhar. Vamos ver aqui se eu consigo fazer mais pra cima aqui para ligar aqui. Pronto. Ai, agora vamos ver. Vou colocar aqui um vermelho, uma outra cor, um verdão. Pronto. Aqui, não se esqueça, a preposição de, ela é obrigatória, porque o verbo esquecer, quando é transitivo indireto, ele é pronominal. O que é pronominal? Quando ele vem acompanhado do pronome oblíquo, tá? Ok? Vamos mais pra cima um pouquinho. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa para correção. Temos essa. Os jovens aspiram a uma profissão promissora. Esse A aqui, gente, é um A de preposição, não de artigo. Porque quando você tem o verbo aspirar no sentido de desejar alguma coisa, então é preposição. Tanto é que os jovens aspiram a uma profissão. Nós já temos o artigo aqui, não dá para juntar porque é um artigo indefinido. Então, aqui prova para a gente que realmente esse A é um A de preposição. A preposição, depois na sequência o artigo. Os repórteres foram ao local do acidente. A ideia de local de acidente, que dá a ideia de lugar, pede a preposição, nesse caso aqui, de ir em direção a. Então, esse aqui em direção ao, porque é masculino. Se fosse os repórteres foram à rua do acidente, seria um A com crase, mas como é masculino, é ao local de acidente. O verbo ir pede a formação com preposição, quando dá ideia de lugar. Não simpatizo com esse filme, esse tipo de filme. Simpatiza-se com alguma coisa-se com esse tipo de filme. Nesse caso aqui nós temos o com, preposição mais complemento, que está suprindo o verbo simpatizar, vem com preposição, então objeto indireto também. Ok? Eu não estou tocando ainda nos verbos intransitivos, porque eu quero fazer um estudo à parte, porque senão fica muita informação. Eu estou só pontuando o verbo transitivo, direto e indireto, tá? Marque C ou E. C para certo, E para errado, considerando regências dos verbos destacados nas frases a seguir, segundo a norma padrão da língua. Vocês assistiram o último capítulo da novela?
Tá errado porque assistir no sentido de ver precisava do quê? Precisa do quê? Da preposição a mais o. Ao último capítulo da novela, não obedece às regras mais simples, que obedece a alguma coisa. Nesse caso aqui, né, tem obrigação de aparecer a crase aqui em cima do A. Só que a crase ficou muito em cima, vou ver se coloco mais junto ao A. Pronto. Lembrei-me de suas sábias palavras. Lembrar, quando ele vem com pronome, eu lembrei-me, tu lembrastes, ele lembrou-se, nós lembramos, vós lembraste, vós lembraste-vos, né? Eles lembraram. Aqui a gente vê claramente o pronome e na sequência, quando tem o pronome junto ao verbo, é obrigatório aparecer aqui a preposição. Lembrei-me de suas sábias palavras. Lembrei o seu amigo de comparecer à festa. Aí é diferente. Esse lembrei-me com o verbo pronominal é obrigatório vir com preposição. Agora, desculpa-me, a garota não simpatizou com o rapaz. Quem simpatiza-se com quem? Aqui com o rapaz. É um verbo que pede complemento com preposição. Então, nós temos aqui objeto indireto. Segue aqui. Vocês assistiram ao último capítulo da novela? Não obedece às regras. Aqui é para vocês fazer a reescritura das frases do exercício anterior, as que estão incorretas. Vocês assistiram ao último capítulo da novela? Eu já fiz aqui, também já marquei. É só vocês refazer. Complete os espaços das frases seguidas de acordo com o sentido do verbo e a transitividade verbal. O autor agradeceu os aplausos. Quando se agradece, né, o agradecimento, o verbo agradecer se refere a algo, a um fato, se coloca artigo como complemento. Agora, quando se agradece a alguém, aí nós temos, ok? O verbo na condição de verbo transitivo indireto. Porque nós temos aqui preposição. Olha que a preposição a. Aqui tem e aqui não tem. Então, aqui ele está com o verbo transitivo direto, porque está agradecendo a algo, a um fato que aconteceu. E aqui não, agradeceu a alguém. Então, é uma informação mais complexa, mais profunda. Então, exige um objeto indireto. Ok? O ator agradeceu ao público os aplausos recebidos. Aqui, ao público, são pessoas, né? Então, é exigente, se exige, né? Exigido preposição, no caso, a, preposição a mais artigo o. Os aplausos é um fato acontecido, então é verbo transitivo. O verbo, ele vai pedir transitivo, vai ser transitivo indireto e direto ao mesmo tempo. Então, vou colocar aqui, verbo transitivo. Primeiro aparece o objeto indireto, que é o verbo transitivo indireto. Aí depois vem fazer uma barrinha aqui, verbo transitivo direto.
E temos o objeto aqui, objeto direto, indireto, desculpa, indireto por causa da preposição, indireto. Olha, eu tô escrevendo com o mouse, tá? Porque tá feio assim. Indireto. Olha que horror. Vou deixar aqui abreviado assim. Vão saber que é indireto. E os aplausos é objeto direto. Vou colocar outra corzinha, porque fica melhor para entender. Então, os aplausos vai ser o quê? O objeto direto. Então, ele é um verbo bitransitivo, nesse caso. Então, objeto, um ozinho aqui, direto. Objeto direto. Vou ver se consigo escrever. Objeto direto. Ó, o desafio, hein? Pronto. Feito. Aí dá para vocês fazerem a correção. Segue aqui. Observe a frase abaixo, responda o que se pede. Ó, o autor chegou com grande animação. Qual a ideia que a preposição com induz na frase? A preposição com induz na frase uma ideia de modo, né? Com grande animação. Aqui é uma ideia de modo, é como ele chegou, tá? Aqui nesse caso, o verbo chegar ele está como verbo intransitivo, tá? O que é verbo transitivo? Que pede complemento. O verbo intransitivo não pede. Com grande animação, apenas uma informação a mais a respeito de como o autor chegou, tá? Aí vamos ver aqui a resposta. O professor explora a frase da atividade, conduzindo a compreensão dos alunos quanto ao adjuntivo verbial. É o que eu estava acabando de dizer, né? O adjuntivo verbial de modo. Então, vou tirar isso aqui para ficar melhor para vocês compreenderem. Na verdade, nós temos um adjunto verbial de modo, porque nesse caso, o verbo chegar ele é um verbo intransitivo. Introduzido pela preposição com, ou seja, o modo como o autor chegou, como eu acabei de explicar. Por que eu estou batendo bastante, assim, reiteradamente? A gente fez a primeira videoaula, a primeira parte com regência verbal, mostrando as preposições, relacionando com verbo transitivo indireto, mas haverá momento que vem o verbo intransitivo, que também vai ter preposições. Então, como a gente vai identificar? É pela construção da frase, pelo contexto, para saber, tá? Porque tem verbo que tem mais de uma regência. Ele pode ser transitivo, pode ser intransitivo, pode ser transitivo direto, indireto, pode ser transitivo indireto 2 vezes, vai depender. Complete os espaços com a com crase ou ao. Aspirou a loção delicadamente. Quando aspirar no sentido de cheirar, né, de respirar, sentir o cheiro, o aroma de alguma coisa, o sentido do verbo é mais simples, então ele é mais direto, liga-se mais diretamente ao verbo, não existe uma interposição que acontece no caso já da letra B, que aspirava ao papel principal, no sentido de desejar. Quando o sentido de aspirar diz sentir o aroma, ele vai ser o verbo vai ser transitivo direto. Ou seja, a loção delicadamente é o objeto direto. Pronto. Aspirava o papel crucial. Ao papel crucial, eu tenho preposição aqui. O sentido do verbo é de desejar, de querer. Então, muda o sentido, muda a regência. Então, o verbo ele passa a ser transitivo indireto. Mas quem consegue fazer isso
que ajuda a fazer isso é a preposição. Juntando com o elemento que vem depois dela, mais com o verbo, é o conjunto. Aspirava à função diretor da direção do filme. Temos aqui a crase, né? Toda vez que nós vemos o a com crase, já sabemos que tem preposição, né? É a mais a. Não tem preguiça de repetir. O primeiro a é de preposição, né? É de preposição, sempre a preposição vem primeiro. Aí, segundo é o artigo. Quando se soma preposição mais a de artigo, como são dois as, vai falar assim, aspirava a função de direção do filme. Literalmente era para ser assim, né? Deixa eu ver se apaga. Aqui deveria ser, vai ser preto mesmo. Aqui, se fosse assim, literalmente seria assim, tá? Para entender a crase, seria assim. Aspirava a função de direção do filme. O que os gramáticos fizeram? Juntaram esses dois as, né, que é preposição mais artigo, que formou o a com crase. Então, esse a com crase, na verdade, é a representação da fusão do a de preposição e a de artigo. Aí vamos que avançamos. Esse aqui nós já fizemos sala de aula, de acordo com a resenha lida. Esse aqui é bem mais fácil, né? Esse aqui é mais interpretação. Tem a tarefa. Na tarefa, o que tiver de regência verbal, a gente vai trabalhar. Aqui. Vamos ver. Tô olhando assim para não ficar nenhuma coisinha para trás. Aqui nós já fizemos na sala de aula. Aqui começa. Leia. Vamos ver esse aqui. A questão 4. Ao chegar aos finais do ensino fundamental, Greg e o amigo Foley enfrentam alguns desafios, segundo o personagem, próprios do ingresso a essa nova fase de vida escolar. De acordo com o texto, dentre as atitudes que o protagonista passa a ter, buscando alcançar a qualidade sinal, aquela que é incorreta, que é de candidatar-se a presidente do Grêmio. Ok? Essa aqui. Aí nós temos, vamos para 8. Vamos aqui. Essa aqui já começa na questão 9 a trabalhar com a transitividade. Leia a frase a seguir e faz o que se pede. O autor nasceu em uma cidade pequena. Como se classifica a transitividade do verbo destacado na frase? Nasceu, o ator nasceu. Pronto. Vamos tirar essa cor preta, vamos colocar uma outra cor. Vamos ver aqui. Vou colocar vermelhinho. Pronto. O ator nasceu em uma cidade pequena. Em uma cidade pequena, tudo isso aqui dá uma ideia de lugar. O ator nasceu. Só dizer que ele nasceu, o verbo já dá toda a informação que eu preciso, saber que ele nasceu. Então, esse verbo, vou colocar bem embaixo do verbo, esse verbo nascer é um verbo intransitivo, ele necessariamente precisa de complemento. Esse em uma cidade pequena é um adjunto adverbial de lugar. É uma informação a mais sobre onde ele nasceu, tá? Aqui é adjunto, vamos ver se eu consigo escrever. Adjunto,
deu, adjunto adverbial. Que não é um complemento, é uma informação a mais, junto adverbial, adverbial, adjunto adverbial de lugar. O que faz o advérbio? Ele modifica o verbo para dar uma informação mais detalhada, a circunstância, ok? E por isso que o verbo nascer é um verbo transitivo. Se deixasse assim, o ator nasceu, pronto. A gente já sabe que ele veio ao mundo. Em uma cidade pequena, é uma informação a mais. Então, e por isso que em uma cidade pequena, da ideia de lugar, que é chamada de adjunto adverbial de lugar, como nós já vimos nos advérbios. Tem advérbio de tempo, de lugar, de afirmação, de negação, de dúvida, intensidade. Então, a preposição sublinhada introduz na frase uma ideia de lugar. Voltando ao que nós já estudamos, né? Em também dá ideia, juntando com elemento, porque não só o em, tá, gente? É o em mais uma cidade pequena, que com certeza cidade lembra lugar, com o em, e com o termo que antecede aqui, né, na regência aqui do verbo, que vai dar a ideia de que uma informação a mais, que em uma cidade pequena é o adjunto adverbial de lugar, que é uma informação a mais, é diferente do complemento verbal. Aqui não precisa complemento, ele está apenas informando, ele está ajudando a esclarecer melhor a situação. Então, nós vamos seguir aqui a nossa correção. Nós temos aqui, assinale a questão de assinale alternativa que apresenta incorreção de regência de acordo com a norma culta. Agradecer ao amigo que lhe indicou esse livro. Lembra quem que agradece a alguma pessoa, né? Nesse caso, ao amigo. Que quando nós formamos complemento usando o verbo agradecer, aparecendo pessoa, ele pede preposição. Então, por isso que está errado. Aí, né? Agradeceu ao amigo que lhe indicou esse livro. Reescreva corretamente a frase assinalada como incorreta na questão anterior. Isso aqui a gente já fez. Então, na verdade, a gente está só relembrando, né? A gente até fez isso em sala de aula. Assinale a alternativa correta quanto à regência do verbo visar. Ela visava a carreira de atriz. Visou o alvo e acertou a flecha. Devemos visar a melhoria dos nossos hábitos. Nós visamos os dias de paz. Então, visou o alvo, ou seja, o primeiro nível de significação do verbo visar é de ver. Quando nós utilizamos visava a carreira, ele já não é o mesmo sentido. Visava aqui, na letra A, é no sentido de almejar, desejar alguma coisa, né? Vamos ver se consigo escrever com o mouse aqui. Pronto. Visou o alvo, ou seja, viu o alvo e acertou a flecha. Aqui tá certo porque no primeiro nível do significado do verbo visar é de ver mesmo. Devemos visar a melhoria, quer dizer, devemos ter o objetivo de que tenha melhoria. Nós visamos o dia de paz, desejamos o dia de paz, ok? Aqui nós vamos fazer a correção dos verbos que está precisando fazer correção quanto à regência verbal. Ela visava a carreira de atriz, de almejar. Para ficar certo, precisa do quê? Da crase, porque eu tenho o verbo visar como verbo
transitivo indireto. Devemos visar a melhoria dos nossos hábitos. Objetivar, aqui ele está como artigo. Para se tornar um verbo transitivo indireto, visar, eu preciso de preposição. Aqui atrás, né, escondidinho na crase, eu tenho a preposição. Então, é verbo, aqui visar com verbo transitivo indireto. Porque visar no sentido de almejar, ele se transforma automaticamente no verbo transitivo indireto. E devemos visar a melhoria. Objetivamos também, ele se transforma em verbo transitivo direto, muda de regência. Nós visamos aos dias de paz, almejamos. Aqui também temos preposição que ao. E por isso o verbo visar aqui ele é verbo transitivo indireto. Quando que o verbo visar ele é transitivo direto? Quando no sentido de ver, visou o alvo, viu o alvo. Aqui, esse aqui é no sentido de ver. Por isso ele é um verbo transitivo direto. Vou escrever aqui para ficar certinho. Deixa eu ficar emboladinho. Vamos arrumar isso aqui. Então, quando é que vai ser? Novamente repetindo, só quando o verbo visar for no sentido de ver. E por isso que depois do verbo não tem preposição, só tem artigo. Visou, poder ter colocado assim, visou meu alvo e acertou-me a flecha. De repente, poderia ter colocado assim. E continuaria sendo o verbo transitivo direto, no sentido de ver. Vamos seguir. Aqui eu tenho assinale a alternativa em que a sequência de classificação dos verbos sublinhado nas frases a seguir, quanto a transitividade está correta. Vamos ver aqui. Holly ainda pensa em brincar depois da aula. Quem pensa em, tá certo que o verbo é transitivo indireto por causa da preposição em. Ok. Beleza. O livro conta as aventuras de Greg Heffley. Mas quem conta alguma coisa. Então, esse aqui, você vê que não tem crase nem nada, é um verbo que está acompanhado de um complemento de objeto direto, porque não tem preposição. Então, o verbo é transitivo direto. Até que tá parecendo que tá tudo bem, né? Aqui na letra A também é a mesma coisa, ó. Verbo transitivo direto e verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto. Só que na B, verbo transitivo direto já não é. De cara, essa B já não é. Tá entre a e a C, porque a D também começa com verbo transitivo direto. Então, não é, tá entre a A e a B. Só um pouquinho aqui. E aí temos, vou um pouquinho para aparecer. Aí nós temos Greg enviou uma surpresa ao amigo Holly. Ele enviou uma surpresa. Quem envia uma surpresa, um presente, envia a alguém. Nesse caso, ao amigo. Olha aqui, ó, preposiçãozinha aqui. Ao amigo Holly. Ou seja, eu tenho objeto direto
Eu tenho objeto direto e objeto indireto. Ou seja, o verbo enviar, nesse caso, ele está tendo duas transitividades, transitivo, indireto e transitivo direto. Verbo transitivo direto. Pronto. Então, por isso que a letra é a letra C. Transitivo direto. Já na primeira, na letra A, só tem um transitivo, né? Só tem uma parte da transitividade. Aqui tem duas. É tanto transitivo direto como indireto. E no último, Greg. Agora, Greg chegou de carro com seu pai. Lembra que o verbo chegar, quando se pensa nos deslocamentos de um ponto do outro, a um outro ponto, ele é verbo intransitivo. Se eu dissesse Greg chegou, já era suficiente. Agora, de carro com seu pai é o meio. Então, ele é adjunto adverbial, adjunto, vou colocar um J aqui. Nossa, porque o J meu tá horrível. Adjunto, adverbial, de meio. Foi o meio que ele utilizou para vir. Pronto. Essa é a ideia. Adjunto adverbial. Ainda temos aqui com o pai de companhia. Então, adjunto adverbial de companhia. Chegou de carro com o pai. De companhia. Tem de meio de companhia. É intransitivo. Ok? Que a gente viu isso, né, nas preposições. Da forma como. Só um momentinho. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Nossa, eu adiantei demais aqui nas páginas. Vou voltar aqui um pouquinho. Aqui, depois. Ainda tem a 15. Leia a frase a seguir, responda o que se pede. Para um mundo melhor, devemos usar a paz. Quando transitividade, como se classifica o verbo visar? Transitivo indireto, porque aqui no caso, temos aqui a com crase, e o sentido aqui não é de mirar, de ver, mas de objetivo, de vontade, né? Então, ele é um verbo transitivo, nesse caso aqui, ele é um verbo, o verbo é transitivo indireto. E a paz, objeto indireto. Como se classifica o complemento da paz? Já foi dito, né? Objeto indireto. Simples assim. Leia as frases a seguir e marque a alternativa correta de acordo com o que se pede. Aqui nós temos 5 frases. Aspiram uma vaga na equipe titular. Agradeça ao grupo o apoio recebido. O médico assistiu ao paciente com toda atenção. Ela agradou o público com suas palavras. Inspira o conforto do lar. Estão corretas apenas na primeira e na segunda. Aspiro a uma vaga. Está correto porque tem preposição e o artigo que está aqui é indefinido. Então, ok. A segunda, agradeço ao grupo o apoio recebido. Que ao grupo são as pessoas, né? Tá certo, preposição, o apoio é o que eles receberam
aliás, que eles não, que eu, né, nesse caso agradeço, eu agradeço ao grupo. O médico assistiu ao paciente com toda atenção. Assistiu quando o sentido, né, de cuidado não recebe preposição, vai ser assistiu o paciente. Pronto. Ela agradou o público com suas palavras. Público são pessoas, então ao público, não é o, é ao. Aspira o conforto do lar, que não é aspira no sentido de cheirar, né, de respirar, o conforto, desejo, né, então é ao conforto. Então também tá errado, é ao conforto. Pronto, segue. Aqui nós vamos trabalhar mais focado na regência verbal, porque senão fica muito longa o nosso gabarito, né? Então, vamos vendo aqui que nós podemos fazer mais. Estamos fechando, né, a unidade. Vamos relembrar, complete os espaços dos esquemas a seguir e reveja o que você aprendeu. Veja, aliás, tenha como objetivo avaliar uma obra. Aqui está se falando a respeito da resenha. Apresenta uma opinião do resenhista. Resenha, pode recomendar ou não o consumo da obra resenhada. Se você gostou, achou interessante, você pode recomendar a obra. A gente já fez a resenha, a gente já sabe como é. Agora, quanto à regência verbal, vamos recapitular aqui. Regência verbal está ligada à transitividade do verbo. Esse aqui. Termo regido, complementa o sentido do regente, obviamente com, às vezes, ou sem preposição. E o termo regente exige a presença de outro termo, né? O termo regente, ele precisa do complemento e, às vezes, esse complemento tem que vir com preposição. Então, a gente finaliza aqui a correção da unidade 3, que foi muito longa, só uma das mais difíceis do que até agora nós estudamos no sistema estruturado, que é regência verbal.